Você sabe quais são os piores erros que você não pode cometer na hora de fazer o seu TCC? Esses erros aí são bem comuns e eu vou mostrar para você o que você não pode fazer de jeito nenhum na hora que chegar esse seu grande dia. Olá, eu sou o professor Fábio Isaac e aqui eu mostro para você que é estudante, seja de graduação ou pós-graduação, como chegar mais próximo à sua aprovação desse tão temido trabalho de conclusão de curso. Fato é que a maioria dos estudantes não sabe o que precisa fazer durante um TCC, porque realmente a faculdade ela não ensina tão bem, né, todos os detalhes, ou a gente não presta muita atenção, não dá tanta para quando eles falam sobre isso, né. Acabam tendo um monte de dificuldade em todas as etapas do trabalho, perdendo tempo, vida social, saúde mental, dinheiro e deixando de fazer um monte de coisa que gosta, porque precisa terminar isso logo, já que o prazo aí tá chegando ao fim. Isso soa aí familiar para você? Eu já vi muitos estudantes trancar a disciplina do TCC porque não conseguiu terminar a tempo. Resultado, o TCC se torna aquela atividade traumatizante, né? Tanto ouve falar. Você quer correr esse risco? Felizmente você não precisa, né? Obviamente. Eu tô aqui para ajudar você a fazer um trabalho de qualidade e que leve você muito mais próximo da aprovação do seu TCC. Bom, mas antes, já que eu vou estar te ajudando, né, eu quero pedir a sua ajuda também. Não custa nada você deixar o seu like aqui embaixo no meu vídeo, né? Você me ajuda muito a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, mais estudantes que estejam precisando, né, ouvir essa informação e a crescer aqui também na plataforma, tá bom? Se você puder ajudar ainda um pouquinho mais, eu também estou no YouTube como Professor Fabizak no meu canal, onde você pode se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos que eu for postando. E aí no Instagram, Professor Fabizak, onde eu posto diariamente bastante conteúdo, tiro dúvidas aí de vários estudantes e eu tenho certeza que pode ajudar muito você durante todo esse período. Segue lá para receber todos esses conteúdos. Você não precisa estar sozinho, tá bom? Vem comigo. Sem mais delongas, vamos aí para o nosso vídeo que eu separei aqui para vocês. Bom, então a apresentação do TCC, aquele dia que gera muita ansiedade na maioria dos estudantes, se não em todos eles, né? Quando eu fiz o meu TCC, eu quase morri de nervoso, eu nem dormia direito nos dias, eu não conseguia nem me alimentar direito, né? Eu tinha bastante dificuldade para qualquer apresentação oral, né? Seja ela para seminário, ainda mais para o TCC pelo nível, né? Pela complexidade que ele tem, pelo que a gente ouve tanto falar sobre TCC, que é um trabalho mais difícil, mais complexo, a gente vai ser realmente avaliado ali por uma banca, podem ter questões, né? E assim por diante. Então, eu tinha muito medo da apresentação especificamente, né. Depois de um tempo eu fui me acostumando, né, com apresentações, né, já que hoje eu sou professor, mas no meu mestrado, no meu doutorado, eu fui treinando e desenvolvendo mais essas apresentações, não que eu não fique com receio ainda de algumas, né, mas a gente aprende a conviver e tudo é treino. As pessoas elas confundem, né, a apresentação do TCC com a apresentação de um seminário qualquer que você precisa fazer na sua faculdade, né. O TCC, obviamente, como eu disse, ele é uma apresentação que envolve todo um desenvolvimento de ideias, uma capacidade aí de argumentação que o apresentador precisa ter. Ele precisa realmente defender o seu ponto, né, mostrar o que ele fez e quais foram seus resultados, suas conclusões, defender ali a sua pesquisa, né? Mesmo que o TCC seja uma pesquisa que não tenha um caráter científico muito grande, né? Ele não tenha tanto valor aí para a comunidade científica, mas serve como se fosse uma introdução para esse mundo, né? Esse universo aí da pesquisa. Tá? A verdade é que o TCC é um trabalho que tem as suas particularidades e você, como vai fazer um, né, precisa conhecer essas características que são importantes. Por isso eu quero te mostrar alguns erros que são muito comuns entre os estudantes. Eles cometem muito esses erros. Eu sou membro de bancas, né, de TCC, eu vejo muito, então eu separei aqui alguns para que vocês conheçam e evitem cometer no trabalho de vocês. Tá? O último deles eu separei, é o mais importante. Pode até fazer o seu trabalho ser reprovado se a banca for justa na avaliação, né? Eu reprovaria se eu visse
esse erro aí. Joia? Então, vamos lá. Erro número 1. Primeiro erro aqui que eu separei para uma apresentação de TCC é escolher péssimos designs para as suas apresentações. A apresentação você vai ter que montar ali no PowerPoint, por exemplo, ou no Prezi, né, alguma apresentação, algo visual, e você precisa caprichar nessa apresentação. O PowerPoint, na verdade, ele tem muitos templates prontos, né, muitos modelos prontos que você pode escolher, mas nem todos são adequados para você nesse momento da apresentação do TCC. Na verdade, a maioria deles não é adequado, né? Você precisa ser muito criterioso na hora de escolher como vai ser a cara, a aparência da sua apresentação. Algumas faculdades já disponibilizam um template pronto para você estar utilizando, que você precisa seguir. Então, verifique aí o que a faculdade está pedindo para você. Tá? Mas, de forma geral, na hora de escolher essa aparência dos seus slides, o que você não deve fazer. Então, dentro desse primeiro erro aqui, eu separei alguns pontos, algumas dicas que você precisa se atentar muito bem. Não utilize letras muito pequenas, obviamente, né? Se a sua apresentação for presencial, por exemplo, todo mundo que está dentro daquela sala ali precisa conseguir pegar e ler o que está escrito nos slides. Então, recomendação, letras ali por volta do tamanho 28, né? Então, o 28 é o padrão. Então, tenta ali utilizar 28, se você tiver muitos inscritos, reduz aí para 26, né? Mas o ideal seria o 28. Você vai ver que utilizando letras 28 não vai caber tanta coisa nos slides, mas você não precisa colocar textos longos, né? Você vai colocar apenas o que for as ideias-chave, né? Para que você consiga desenvolver a sua apresentação, tá? Figuras contendo textos que são ilegíveis. Então eu vejo muitos alunos escrevem um texto, né, ali no slide, do ladinho coloca uma figura e naquela figura tem texto. Puxa vida, se tem texto naquela figura, eu preciso conseguir ler essa figura. Então você vai ter que ser muito crítico nisso daí para conseguir ajustar o tamanho da figura de forma que quem estiver assistindo a apresentação consiga ler esse texto, certo? Baixo contraste entre texto e plano de fundo. Então, em geral, o que a gente faz? Em geral, a gente utiliza um plano de fundo de cor clara, preferencialmente branco, tá? E textos de cores escuras, né? Preferencialmente preto. Então, a gente tem um contraste, facilita a leitura, seja numa apresentação presencial ou se você tiver que apresentar através do computador, né? Você precisa garantir essa harmonia visual. Imagens como fundo. Tente não utilizar imagens como fundo, né? Se você olhar os modelos prontos do PowerPoint, vão ter diversas imagens, diversos templates com imagens, né? Que acabam poluindo o visual aí da sua apresentação. Se torna algo muito carregado ou algo que tira a atenção do que realmente importa. Então, tente utilizar fundos, por exemplo, com cores sólidas, né? Como eu falei, o branco. Às vezes, se você quiser decorar, né? Colocar alguma coisa ali, algum detalhe, mas evite as imagens carregadas. Opte por um visual mais limpo, um visual mais clean para a sua apresentação. Tá? E dentro ainda desse erro, diversas fontes ou cores, né? Então, eu já vi apresentações que utilizam aí diversas cores para os seus textos, né? Parece um circo, né? Fica bem estranho. Utilize, então, fontes, por exemplo, ou Arial, né? Ou aquela Times New Roman. Você escolhe uma delas para ser o padrão da sua apresentação e as cores adotam um padrão também. Preferencialmente, como eu disse, preto. Você pode utilizar algumas outras cores para destacar alguma ideia ou alguma palavra importante, tá? Mas tente manter a sobriedade e esse visual mais clean. É isso que a gente espera de um TCC, a não ser que seu curso seja algo relacionado a design ou qualquer coisa do tipo, né? Em que você possa estar inovando com relação a isso. Mas, em geral, para a maioria dos cursos, a gente mantém essa sobriedade. Vamos aí para o segundo erro. O segundo erro está relacionado ao formato da apresentação. Então, se a sua apresentação é online ou presencial, você precisa tomar muito cuidado em como você vai apresentar isso daí, tá? Então, eu separei aqui essa imagem, dá só uma olhada. Isso aqui é um print
de uma apresentação que eu fui membro da banca, né? E eu tô fazendo aqui para vocês só para a gente analisar juntos aí criticamente o que tem de errado nisso daí, né? Então, essa apresentação eu participei como avaliador e o que a gente observa? Né? Tem aí um aluno que está filmando ele e está filmando o seu computador. Aqui sem entrar no mérito do conteúdo, tá? Veja se tem sentido fazer uma apresentação de TCC dessa maneira. É totalmente impossível a gente ler qualquer coisa que esteja na tela do computador dele. Então, seria melhor ele nem ter colocado uma apresentação. Ele perdeu tempo montando a sua apresentação. O que é o ideal? Então, presta bastante atenção nisso. Ó, você tem que ter um ambiente silencioso, obviamente, né? Então, escolha um horário aí. Se você vai fazer a apresentação na sua casa, né, pode ser um pouquinho mais difícil, mas combina aí com o pessoal da sua casa, escolha um horário para apresentação que você consiga garantir esse silêncio, até para você se concentrar, né, e para que quem estiver assistindo consiga prestar atenção apenas em você, tá? Você deve aparecer na câmera, né? Na verdade, isso daí é algo recomendado para que aproxime aí os espectadores, né, os membros da banca, que eles consigam ler suas expressões, sentir melhor ali o que você está querendo trazer como mensagem, e filmar também a tela, a apresentação do seu computador, de modo legível, né? Diferentemente desse exemplo aí que eu trouxe, tá? Isso é básico e até meio óbvio, né? Tá falando, mas muita gente acaba tendo dificuldade, não sabe como fazer isso. Então, quero deixar aqui algumas soluções práticas, né? Não apenas aqui na teoria, algumas soluções práticas de como você pode estar resolvendo essa situação, tá? Então, vamos imaginar aqui que você vai ter uma apresentação online e essa apresentação vai ser algo ao vivo, né? Você vai estar conversando ali com os membros da banca, tá? Então, existem alguns programas, né, de computador que você pode estar utilizando para isso, por exemplo, Skype, Google Meet, o Zoom, Microsoft Teams, né, se você tiver o pacote Office aí. Esses programas é muito fácil, é só você habilitar a câmera do seu notebook, do seu computador, se você tiver uma webcam, por exemplo, e apertar no botãozinho ali de compartilhamento da tela. É bem simples isso daí. Se você não tiver uma câmera, uma webcam disponível, existem algumas soluções onde você pode estar utilizando o seu celular, tá? Como webcam. Eu vou mostrar aqui, ó. Seria nessa opção de gravado, né? Se a sua faculdade não exige que seja ao vivo, você pode gravar a sua apresentação de TCC, eu já vi bastante isso daí também. Existe um software, que é até o software que eu utilizo aqui para gravar os meus vídeos, é chamado de OBS Studio. É um dos mais famosos aí, mais utilizados para isso, totalmente gratuito também. Mas existem outras opções que fazem algo parecido com o OBS. Se você conhecer alguma opção de software que pode estar utilizando para apresentação online, né? Então comenta aqui para mim, deixa aqui o seu comentário para eu conhecer também, ou buscar saber mais. Tá? Mas existem aí algumas outras opções no mercado. O OBS Studio é um software onde você consegue configurar o que você quer que apareça na sua webcam, né? Então você pode configurar, por exemplo, o seu celular, ele tem alguns complementos que permitem você estar utilizando o seu celular como webcam, você pode dividir tela, inserir elementos na sua tela, na sua webcam e assim por diante. Ele é um software bem completo, bem legal de você conhecer e você pode estar utilizando ele para outras situações na sua vida. Ele é bem útil. Bom, se a sua apresentação for presencial, você não precisa se preocupar tanto com isso, obviamente. Você só precisa conferir se a sua faculdade vai fornecer ali um projetor, né? E um computador na sala de apresentação. Então busca conhecer mais essas informações, descubra se você precisa levar a apresentação, por exemplo, em um drive ou alguma outra solução, porque lá já existe um computador, ou se você tem que levar seu próprio notebook, né, para conectar lá no projetor dessa sala. E se você tiver que levar o seu notebook, tenta descobrir qual que é a entrada do projetor, né? Pode ser ou HDMI ou VGA, dependendo da entrada, talvez você precise aí de um adaptador. Então, são alguns pequenos detalhes que você precisa verificar, alguns ajustes mais técnicos, tá bom? Erro número 3. O erro número 3 é ter muito texto nos slides. Isso eu vejo com muita frequência e não é legal, tá? Esse daí é um erro clássico. Dá só uma olhada nessa apresentação e me diz quem que vai ficar lendo tudo isso
dentro do tempo da apresentação, que é um tempo super limitado, né? Você vai ter ali, não sei, de 5 a 15 minutos para fazer a sua apresentação. Então a gente espera que a sua apresentação seja uma apresentação onde você vai desenvolver as ideias, você vai utilizar ali os slides apenas como guia para a sua apresentação. Então, aí já vai uma dica, ó, na sua apresentação, ao invés de colocar esse monte de texto, né, coloca ali os bullets, né, os marcadores ali, para que você enfatize apenas as principais ideias, tá? E essas ideias vão servir para você seguir a sequência, para você não esquecer de nenhum ponto importante. Tá? Então, quem está assistindo não consegue prestar atenção no que está sendo dito pelo apresentador, porque ele está tentando ler os slides se tiverem muito texto. Tá? Se o apresentador está lendo os slides, é uma situação pior ainda, né? Se torna uma apresentação muito cansativa, uma apresentação chata, demonstra que o aluno ali que está apresentando ele não tem tanto domínio e tem insegurança. Tá? Como que você faz o certo, então? Coloca esses tópicos e tenta desenvolver as suas ideias a partir desses tópicos. Bom, então a apresentação serve apenas como um guia para você. Erro número 4. Ilustrações. As ilustrações, elas precisam ter textos legíveis, já como eu falei, né? Então se você vai colocar, por exemplo, um gráfico, você vai colocar algum esquemático, né? Um fluxograma, por exemplo, e assim por diante, né? Existem diversos outros tipos de ilustrações que você pode utilizar no seu trabalho, e eu incentivo que você utilize essas ilustrações, que se torna algo muito mais dinâmico e atrativo para quem está assistindo, né? Isso daí faz você ganhar bastante pontos, tá? Você não deve inserir também ilustrações que não estão no trabalho escrito, então se você teve que fazer uma monografia, por exemplo, ou um artigo científico, evite colocar figuras, ilustrações, que você não colocou nesses trabalhos, né? Então a sua apresentação é uma apresentação do trabalho escrito, da sua monografia. Então você vai utilizar as imagens que você colocou no seu trabalho, tá? Então, por exemplo, na hora de apresentar a metodologia, né, se você teve algum experimento, ao invés de você ficar escrevendo na forma de texto tudo o que você fez, né, coloca a figura, um esquemático, por exemplo, de como foram os seus ensaios, e como texto você pode colocar na forma de tópicos, né, apenas algumas características básicas, algumas características técnicas, por exemplo, da sua metodologia. Na hora de apresentar os seus resultados, por exemplo, ao invés de escrever tudo na forma de texto, né, prefira utilizar as ilustrações na forma de gráficos, por exemplo, ou na forma de tabelas também é bem legal. Tá? Então, são formas preferíveis de você estar apresentando aí os seus resultados e assim por diante. Né? Quando você fizer a revisão da literatura também, você pode utilizar algumas figuras que são figuras-chave aí para a compreensão, né, do trabalho escrito, mas também evite as figuras que estão em baixa resolução. Garanta que todas elas tenham uma resolução legal. Isso daí torna o seu slide muito mais atrativo e demonstra ali que você teve um cuidado também com a sua apresentação. Tá? Por fim, figuras irrelevantes. Não coloque nenhuma figura só para o seu slide ficar bonito, né? Só para ele ficar agradável visualmente. A figura tem que estar ali por algum motivo. Então você tem que colocar apenas figuras que são relevantes. Evite ficar utilizando GIFs, por exemplo, ilustrações aí apenas para ficar decorando os seus slides. Bom, agora vamos falar do último erro, que é o erro que eu considero o mais grave de todos, que pode até fazer com que o seu trabalho seja reprovado. Tá? Mas antes de eu contar esse segredo para você, deixa o seu like aqui se você não deixou ainda, se você estiver gostando desse conteúdo, até para eu saber que ele está sendo útil para você, para que eu consiga preparar aí mais conteúdos como esse, tá joia? Deixou aí? Bom, então vamos lá. O erro número 5 que eu vou trazer aqui para você, esquecer do problema de pesquisa ao longo do trabalho. Dá uma olhadinha nessa gravação aqui, onde eu estou analisando um TCC. Agora, volta um pouquinho na sua introdução, onde você fala do seu problema de pesquisa, por favor. Isso, pode voltar. Acho que mais um, né? Aí. Ó, dá uma olhadinha no seu problema de pesquisa, como você escreveu. Você falou assim, ao estudar sobre a importância, tralalá,
na linha seguinte aí, que é compreender de que maneira pode ser aplicada a contribuição da engenharia de automação e controle na indústria 4.0. Tá? Esse daí é o seu problema de pesquisa. Ele não está escrito numa forma legal já de início, né? Você poderia escrever ele na forma de uma pergunta, por exemplo, utilizar algumas outras palavrinhas aí para melhorar isso daí, mas aqui não é tanto o foco do meu comentário. O meu comentário é até um pouquinho mais grave que isso, que você tem que prestar um pouco de atenção, tá? Você está falando então que você está propondo, né, você quer estudar, aí o seu objetivo é estudar a maneira que a gente consegue aplicar, né, a engenharia de controle e automação na indústria 4.0. Tá? Grava aí bem o seu problema de pesquisa. Agora volta lá na conclusão, né, lá no slide das suas conclusões, considerações finais. Isso, esse daí. Pode parar aí. Você escreveu o seguinte, ó, com esse trabalho concluímos que as indústrias de diferentes escalas inevitavelmente têm que se adaptar aos seus sistemas de produção, ou pelo menos parte deles. Tá? E aí você continua, lá embaixo você fala que esse é o objetivo da quarta revolução industrial. Tá? O que a gente observa aí? Né? Tem uma desconexão. Né? A sua introdução, o seu problema de pesquisa, ele não está sendo respondido nas suas considerações finais. Então, a parte principal que você precisa observar que você precisa comentar aí nas suas considerações, é se você respondeu o seu problema de pesquisa. Cadê a resposta para o seu problema de pesquisa? Né? Quais são as maneiras aí de aplicar essa engenharia de controle e automação nessa indústria? Você não está falando isso, você está falando qual é a importância da quarta revolução industrial aí da indústria, né? 4.0 também. Tá? Então, isso daí é um problema grave que existe aí, que você não conseguiu responder o seu problema de pesquisa. Nesse caso, o que você deveria fazer? Você deveria trocar o seu problema de pesquisa ou reescrever essa seção, caso você tenha essa resposta e você só não colocou aí porque foi uma desatenção. Bom, nesse exemplo aí, o que está acontecendo, né? Bom, o aluno, ele esqueceu do seu problema de pesquisa. O problema de pesquisa, eu chamo ele de coração do trabalho. É ele que dá a cara de todo o trabalho. Todo o trabalho está girando ao redor do problema de pesquisa. Se não houvesse problema de pesquisa, não teria nem sentido em existir o seu trabalho. Então você nunca pode esquecer do problema de pesquisa. Quando você estiver desenvolvendo o seu trabalho, tudo tem que estar apontando para o seu problema de pesquisa. A revisão da literatura tem que remeter ao problema de pesquisa. A revisão da literatura só está ali por causa do problema de pesquisa. A metodologia também só está ali por causa do problema de pesquisa e assim por diante. Conclusão é uma das sessões mais importantes do seu trabalho, porque é aquela sessão que fecha a ideia, consolida ali tudo o que você fez no seu trabalho. Ela tem que dizer claramente, remeter claramente para o problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa que você definiu lá na sessão de introdução do seu trabalho, seja na sua monografia ou na sua apresentação, né, na sua apresentação oral, você falou sobre o problema de pesquisa lá na introdução. Na conclusão, você fecha essa ideia. Você diz realmente se o seu problema de pesquisa foi respondido ou não, e qual foi a conclusão, né, qual foi a resposta para essa pergunta, para esse problema de pesquisa. Então, isso é o mais importante aqui para você estar observando, tá? Não cometa esse erro, verifique se a introdução e conclusão estão conversando ali diretamente. Bom, se você chegou até aqui então, eu tenho uma dica bônus para você, que vai fazer toda a diferença nas suas apresentações. Em toda apresentação que eu faço, tá? Eu utilizo ela, em toda apresentação que é importante. Então, o erro bônus aqui. Treine a sua apresentação. Imagina que você toca algum instrumento, né? Você toca violão, por exemplo, e você precisa fazer uma apresentação importante aí para uma plateia. O que você faz antes da apresentação? Se não, diversos dias, né, antes da sua apresentação, você treina. Você não treina pouco, você treina muito, né, para que você consiga fazer uma boa apresentação. E apresentar um TCC também exige algumas habilidades, né? Você precisa ter a capacidade de argumentar, falar bem em público. Então, por que será que você não deve treinar, né? Obviamente, treinar então é uma exigência. Você precisa treinar o que você
vai falar, tá? E quando eu falo treinar, a sua apresentação, não significa decorar o que você vai falar, longe disso. Se você decorar frases que você precisa falar, provavelmente, né, quase 100% de certeza, você vai esquecer alguma coisa, vai dar branco aí, você vai se enrolar e vai ficar uma situação feia, uma situação chata para você, vai demonstrar que você não sabe o que você está falando. Quando eu falo treinar, é você abrir os seus slides e fingir que você está apresentando para a sua banca, mas desenvolvendo com as suas próprias palavras. Obviamente, em cada treino você vai falar de um jeito. Em alguns treinos, né, em algumas sessões aí de treino que você vai fazer, você vai falar algumas coisas a mais, em outras você vai esquecer de alguns pontos, né? Mas realmente é isso que acontece quando a gente dá uma palestra ou faz alguma apresentação. Não tem problema. Os pontos mais importantes que você não pode esquecer de jeito nenhum, você colocou lá na forma de tópicos, tá escrito nos seus slides, então você não vai esquecer, tá? Treinar a sua apresentação dá segurança para você, aumenta a sua autoconfiança, isso daí é importantíssimo, acho que é o ponto-chave para fazer uma boa apresentação, é você ter autoconfiança. Você se portar como o expert, né, o especialista ali do que você está falando. Mesmo que os seus professores eles saibam muito sobre o seu tema, né, ou sobre a área aí que você estudou, né, você é o especialista do seu tema e você tem que agir como especialista, como se você soubesse mais do que os membros da banca. Tá? Você estudou sobre aquilo, você leu bastante sobre aquilo, então eu tenho certeza que você vai falar coisas ali que vão fazer os seus professores aprenderem alguns detalhes ali que eles não sabiam também. Tá? Então se porte como especialista, treine essa autoconfiança ao longo das suas apresentações. Treinar também vai ajudar você a se descobrir, né, na hora de apresentar, a ter mais postura, a desenvolver seu gesto, onde eu coloco a mão, o que eu seguro, quais são os movimentos que eu faço. Então, você treinar à frente do espelho, você consegue se descobrir mais com relação a isso e cada vez a gente vai melhorando, né, como se a gente estivesse treinando violão também, tá? Treinar ajuda você a escolher palavras, né? Então, às vezes os nossos raciocínios, né, eles ainda estão dentro da nossa cabeça, eles são turvos e na hora de a gente falar, externalizar isso daí, a gente não consegue colocar isso daí em palavras. Então, quando a gente treina, a gente descobre essas palavras, a gente consegue desenvolver essa linha de raciocínio. Então, quanto mais você conseguir treinar, mais você vai desenvolvendo essa habilidade e lá na hora isso daí se torna algo natural, você não precisou decorar nada, você está fazendo ali algo ao vivo, né? uma apresentação, um desenvolvimento aí de ideias, de raciocínio ao vivo. É isso que a gente quer ver no TCC. Então, não deixe de treinar. E o último benefício, né, do treino seria você conseguir cronometrar, né, o tempo. Vai ter um tempo para a sua apresentação e você precisa verificar se o conteúdo que você separou está adequado ali para aquele tempo. Então, cronometra os seus treinos, cronometre também a sua apresentação, né? Eu utilizo um relógio de pulso, por exemplo. Pode utilizar algum relógio de mesa lá na sua apresentação, só para você ter uma ideia e tentar não ser muito breve, né? Não estourar no tempo. Você consegue monitorar e ajustando, né, ali em tempo real o tempo da sua apresentação. Eu treino todas as apresentações importantes que eu vou fazer e isso me ajuda muito. Bom, então é isso por hoje, pessoal. São essas dicas que eu queria trazer aqui para você. Se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o seu like, deixa aqui agora que vai me ajudar demais. E se você conhece alguém também que vai ter que apresentar o TCC, manda esse vídeo para ele. Manda no grupo do WhatsApp aí dos estudantes que você tem, né? Que você pode fazer uma boa ação aí e ajudar que todos eles evitem esses erros que são importantes e bem graves numa apresentação. Bom, valeu pessoal, um abraço e te vejo no próximo vídeo.